Oi, pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Maria Carolina, sou bolsista do PET Socioambientais da UFRB e estamos aqui para fazer a gravação do nosso episódio número 9 da nossa série de videocasts socioambientais, nosso PodPet, que é justamente para estarmos falando sobre a adaptação do retorno presencial, né, depois do período remoto, para a gente estar conversando sobre as atividades universitárias, né, em âmbito docente e discente. Então, estou aqui também com Patrícia, vai se apresentar, que também é do PET, e professora Patrícia Petitinga, que é aqui também da universidade. Ela é graduada, né, em Ciências Biológicas pela Federal da Bahia, pela UFBA, fez graduação de licenciatura em Biologia pela UFRB, e também especialização em tecnologias e educação aberta e digital pela Universidade Federal, também da Bahia, aqui da UFRB, mestrado em ecologia e biomonitoramento pela UFBA e doutorado em ensino, filosofia e história das ciências pela UFBA também, e atualmente aqui é professora adjunta da universidade, aqui da UFRB. A gente está aqui também com Jéssica, que é estudante, né, discente da licenciatura em biologia, e Paty, que quiser se apresentar, que é também petiana, bolsista, juntamente comigo, também é da licenciatura em Biologia. Bom, é isso, gente. Sejam bem-vindos ao nosso PodPet. Nós estamos, como Maria falou, no nosso 9º episódio, então a gente está muito feliz em reunir duas pessoas do nosso coração, né, que é a professora Patrícia e a professora Jéssica, para falar de um momento que foi tão delicado e continua sendo em alguns aspectos, né, que foi o ensino remoto e o retorno das aulas presenciais. Então, eu espero que essa conversa seja agradável e que você curta bem o nosso bate-papo aqui hoje. É isso. É isso, se vocês duas quiserem, nossas convidadas quiserem falar alguma coisa antes de a gente começar, fiquem à vontade também. Eu gostaria de agradecer o convite feito por Paty, né? É um prazer estar aqui. Parabenizo vocês, né, Paty, Carol aí, junto ao Grupo PET, pela iniciativa. É sempre bom quando a gente vê, né, grupos propondo atividades de popularização do conhecimento, né, de socialização do que a gente faz na universidade. Isso é muito bom. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Me sinto honrada de estar aqui representando a licenciatura em Biologia. É um prazer. Eu também gostaria de agradecer a Paty, que é minha amiga do coração. Entramos no mesmo semestre. A Maria também. Muito obrigada por esse convite. Eu acho que vai ser uma conversa bastante enriquecedora. Assim esperamos. Sim, será, gente. Então, dadas as boas-vindas, eu já queria fazer uma perguntinha para a professora Paty. Como foi, Paty, que você lidou com a ideia da realização das atividades remotas? Olha, para a maioria dos professores foi um baque, né? Foi aquele susto. Tanto é que, na época, muitos professores não lecionaram nesse primeiro semestre, né? Naquele nosso semestre 2020.3. Para mim foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo porque eu lido bem, né, com as tecnologias. Vocês apresentaram aí meu currículo, né? Eu fiz uma especialização em educação e tecnologias digitais. Então, eu sou uma defensora desse formato, né? Eu adoro. Então, quando a gente, assim, o susto foi a pandemia em si, né? A gente não conhecia nada dessa doença. A gente via as pessoas morrendo, pessoas próximas. Então, lidar com isso foi muito difícil, foi muito sofrido. Mas o trabalho em si, né, a ideia da gente retomar, né, as aulas nesse formato foi muito tranquilo, e foi muito tranquilo por isso, porque não tinha nada de diferente, assim, né, da minha prática. Eu não sou uma professora que trabalho com aulas expositivas, então as minhas aulas são sempre dialógicas. A gente só mudou o espaço de presencial para online, mas continuou sendo dialógico. Então, foi muito, muito tranquilo. Que legal, que bom, Paty. Bacana. Eu tive a oportunidade de participar de uma dessas aulas de Paty, né, em psicologia educacional, não foi, Paty?
E eu percebi a afinidade que Paty tem com o ensino remoto, com o fato de ensinar utilizando as mídias digitais. E para você ter uma ideia, né? Ensinar filosofia, psicologia educacional, que é uma coisa assim meio que, né, Paty, muito assim, muita leitura, muita teoria. Como passar isso de forma remota? Então, Paty deu um brilho, só brilhou, só isso. E, assim, alguns professores, eu diria que a maioria dos professores tiveram uma série de dificuldades para se adaptar. Alguns deles nem sabiam fazer e construir um slide, né? Por incrível que pareça. Então, tiveram que se adaptar muito. E Paty já veio tendo essa... É um contraponto, né? Paty foi um contraponto, assim. Um dos pontos fora da curva mesmo, porque, assim, ela tirou de letra. Não era o padrão, assim, né? A gente não é o padrão. A caixinha com projetor para sala de aula e tudo mais. E aí, do nada, muda de vez. E aí, quem já estava ali com seu peixe pescado conseguiu sair mais bem, né? Mais bem a pesca, conseguiu sair melhor. E aí, olha aqui, ó. Eu tive que fazer, desculpa, Paty, olha aqui meu fundo. Eu falava assim, nos primeiros dias, eu falei, ai, gente, com fundo branco não, eu tenho que fazer um fundo. Essa foi uma adaptação. Eu falei, gente, esse fundo tá muito branco. Aí que eu vou botar uns posts aqui, vou colar aqui na parede para meu fundo ficar bonitinho, né? Para os estudantes, dar uma animada. Não. O nosso fundo, gente, esqueçam, tá? Os professores que fizeram isso também com matéria de cálculo, compraram um quadrinho bonitinho, colocaram para poder fazer os cálculos. Foi bacana. Acho que alguns professores conseguiram atingir pelo menos ali o básico, né? Para passar o conteúdo. Outros, como o Paty falou, realmente uma dificuldade absurda, mas tudo indo, né? Tudo dando certo até agora. E que é um ponto, né, a se pensar na educação e na profissão docente. É uma profissão que precisa sempre estar se readaptando, se reajustando, atualizando. Então, assim, o que Paty falou aqui é muito o que a realidade diz para a gente. A profissão docente não é só aquilo que a gente aprende ali na sala de aula e fica ali para sempre, não é fixo. É sempre mutável, é sempre plástico, né? A gente está sempre tendo que se readaptar, se reorganizar em várias questões. Agora, Gel, me fala para mim aí, agora como estudante, né? Como você lidou, Gel, com essa ideia do atividades remotas? Estava tudo tranquilo, tudo normal, até que, pá, atividades remotas. Rapaz, eu tomei um susto, eu fiquei muito assustada. A gente, quando está na universidade, está naquela loucura, né? Estágio, as aulas presenciais. Eu, como nessa época, estava morando em Cruz, então ficava sempre nessa atividade, indo até para a universidade. Eu passava mais tempo na universidade do que em casa. E, então, quando tudo isso mudou, eu retornei para minha casa, que é aqui em Cachoeira. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ter aula online em casa? Eu moro em um lugar em que tem um trem que passa toda hora, né? Meus pais conversam muito, falam muito alto, então eu falei, meu Deus, e agora? Então, para mim foi um momento muito assustador, né? Não só para mim, mas para alguns colegas também. Então foi assim, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque foi muito assustador mesmo. Mas depois a gente conseguiu se adaptar. Eu acho que houve muita ajuda dos professores em querer com que a gente se adaptasse, desenvolvendo atividades com a professora Patrícia mesmo. Eu acho que eu não tive aula com a professora Patrícia nas aulas remotas, mas eu vi algumas pessoas que tiveram aula com ela falando muito bem da dinâmica de aula dela. Então, foi muito interessante, né? Mas assustador também ao mesmo tempo. E principalmente aquele limbo. Como é que eu vou estudar agora? Eu vou ficar horas de frente do computador. Eu mesma tive muita dor de cabeça. Sempre era um baque, principalmente entre as férias, né? Os intervalinhos entre os semestres. Que eu falava assim, vou me livrar de computador. Quando eu voltava, era uma enxaqueca a semana inteira. E como é que eu vou me concentrar? Tanto tempo sentada, horas e horas e horas. Eu uso óculos, minha visão é muito sensível. É péssimo. Então, como é que eu ia fazer?
Isso, outros colegas na mesma situação, o celular do lado, como é que a gente faz para poder se concentrar no olhar o WhatsApp rapidinho? Como é que eu vou conseguir pegar esse conteúdo e realmente fixar? Como é que o professor vai aplicar a prova para a gente? Falando da parte do aluno, né? O professor tem um lado dele, meu Deus do céu, e aí, como é que o pessoal vai fazer? Será que vão pescar? Será que vão ser honestos? E a gente, meu Deus do céu, como é que a gente vai estudar para uma prova online? Será que vai ser oral? Não sei se vocês tiveram prova oral. Eu tive prova oral, gente. Como é que faz? A gente é acostumado a fazer a provinha ali, modelinagem, por escrita. Vamos assinalar. E como é que faz? Então, realmente, muitas incertezas, mas estamos vivos aqui. Deu tudo certo. Fora quando era pelo SIGA, né? Que às vezes tinha questão de horário. A prova já tá a hora, todo mundo ficava aflito, meu Deus. O professor que está assistindo a gente, a UFRB usa um sistema chamado SIGA. Os professores colocam as questões e liberam no horário certo, finalizam no horário certo. Se a sua internet cair, pode reiniciar a prova toda. E vários probleminhas assim que a gente teve que passar, né? Mas que bom que a gente, Estamos que a gente aqui. conseguiu, né? Acho que a gente conseguiu. Conseguimos. E aí a gente está praticamente entrando na segunda pergunta, né? Que quais foram os principais pontos negativos durante a realização dessas atividades? A gente já começou a falar aqui um pouquinho. Já, se você quiser continuar agora, a roda é toda sua. Verdade. O principal ponto negativo que eu vi durante o ensino remoto, para mim, foi estar em casa. Eu era acostumada a estar o tempo todo na universidade, né? Quando eu não morava em Cruz, porque eu sou de Cachoeira. Fui para Cruz morar lá, depois voltei para Cachoeira. Antes de eu ir para Cruz, né, eu pegava o transporte e ia para Cruz das Almas. E nesse período, nesses primeiros semestres, eu ia para o CAU, que é aqui, de Cachoeira. Né? Então, nunca estava em casa, eu sempre estava dentro da universidade para estudar. Então, um dos pontos negativos foi esse, ficar em casa, porque na minha casa mesmo era impossível. Né? Como eu falei, eu moro perto de uma ferrovia, tem toda hora passa, então eu tenho muita dificuldade de concentração. Então, um dos principais pontos negativos foi esse. Agora, em relação ao ponto positivo, foi essa questão de se readaptar a esse novo contexto, a ter mais acesso a essa questão da tecnologia. Eu não tinha tanto acesso assim. Né? Então, a partir do ensino remoto, eu comecei a ter acesso a algumas plataformas, comecei a utilizar mais. No grupo também que eu participo, que eu faço parte do grupo PET UFRB Recôncavo em Conexão, a gente também começou a pensar nisso. Como é que a gente vai adaptar essa atividade? Então, foi um momento assim muito enriquecedor também, porque a gente saiu da casinha, né, de estar na universidade, tendo aquela aula e voltando para casa, e começou a encontrar outras formas de realizar atividades, os professores de ministrar as aulas. Então, acho que foi um momento assim muito enriquecedor. Eu costumo utilizar uma expressão que eu ouvi há um tempo, eu só não lembro quem falou, e não é ipsis literi, gente, estou readaptando o que a pessoa falou, que a pandemia ela só veio trazer para o real o que já deveria ter acontecido há muito tempo na educação. Então, tudo se atualizou, tudo utilizou também tecnologia, diversas mídias, e a educação continuava no mesmo padrão de anos, tipo, dos primórdios mesmo, que é aquela famosa decoreba, aquela famosa... não todas as aulas, obviamente, né? Porque, por exemplo, as aulas de PAT nunca foram assim, muito pelo contrário. Mas de muitos professores, sempre aquela aula padrão, né? Teórica, padrão, sempre as provas eram as mesmas, as atividades praticamente não mudavam, não tinha muita atualização, né? No modelo de atividades e tal. Então, a pandemia ela veio para colocar as coisas no eixo, como deveria ter sido já há um tempo. A educação teve que se readaptar e se atualizar, que é uma atualização que já deveria ter acontecido desde sempre. Porque, infelizmente, a gente, como eu falei aqui, a profissão docente ela precisa ser atualizada sempre, precisa estar sempre em constante movimento, uma formação continuada, mas o modelo educacional também não pode ficar para trás, não. Tem que continuar também. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais específica, né, Propat?
Você percebeu alguma diferença em relação ao aprendizado dos alunos? Porque, assim, você já tinha o costume de utilizar um modelo mais dinâmico, mais fluido, mais atual mesmo, né, na educação. Só que os estudantes não estavam acostumados. Então, eles sempre chegariam, obviamente, eu imagino, né, nas suas aulas com a imaginação ou com a ideia daquela educação padrão, daquela aula padrão, daquela disciplina padrão. Só que você já vem trabalhando aí a modernidade nas suas aulas. Tu notaste alguma diferença nos estudantes no antes da pandemia e durante a pandemia e nas aulas remotas? Ou não mudou muita coisa? O que é que tu acha? Mudou, né? Mudou porque presencialmente a discussão ela flui, né? Então, um está falando, aí o outro interrompe, aí o outro complementa, aí o outro pergunta. E nas aulas online, a coisa era muito mais estática, né? E aí, isso tem relação, para mim, né, a meu ver, era para mim um grande ponto negativo, né? Por quê? Porque, como era um ambiente novo para os estudantes, eles estavam muito apáticos, assim, com medo. E além disso, né, do medo que Jéssica até colocou aí, aquele susto, né? Então, como é que vai ser isso? Né? Todo mundo junto, assim, na sala, então eu tenho que ficar calado. Além disso, né, assim, tinha uma preocupação. Eu, por exemplo, não vi ponto negativo em si relacionado à minha prática. Os pontos negativos que eu encontrei, eles estavam relacionados à minha preocupação com os estudantes. Porque Jéssica colocou uma questão aí, poxa, há estudantes, né, que moram com suas famílias, então não tem um espaço para as aulas, então são casas com barulho, porque os pais estão ali, as mães estão ali, as pessoas estão assistindo televisão alta. Além disso, a preocupação que os estudantes tinham com os dados. Poucos estudantes tinham Wi-Fi mesmo em casa. Então, muitos estudantes usavam dados. Como é que você usa dados? Aí eles diziam, eu não posso ligar a câmera, porque gasta mais. Então, todas essas questões foram questões que eu ia tendo maior paciência. Tanto é que os professores, quando a gente se encontrava assim, nas reuniões, né, online, sempre esse era um ponto, né? A reclamação constante que os estudantes ficam com as câmeras fechadas. Gente, mas eu dizia, gente, é difícil para eles por uma série de questões, né? Porque tinha gente ao seu redor, como é que você vai abrir a câmera, a gente passando o tempo todo? Então, eles se sentiam envergonhados com isso. Além disso, o uso de dados, como eu falei, tinha uma outra questão, que uma vez, né, uma estudante me disse, eu não abro a minha câmera, porque onde eu moro, a minha casa não tem nem reboco. Eu tenho vergonha de abrir a câmera. Então, vejam como essas questões, que assim, a gente podia pensar assim, não, mas, poxa, que bobagem. Não, é bobagem para a gente. Mas para cada um e cada uma das alunas, essas eram questões muito preocupantes, né? Então, essas questões, elas acabaram, em alguma medida, também interferindo na aprendizagem, né? Assim, eles participavam, né? Mas, assim, volta e meia, eu tinha que ficar ali, né? A gente brincava, como se a gente estivesse na sessão espírita, né? Gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Não me deixe aqui! Eu falei, vamos começar a sessão espírita. Gente, vocês estão aí? Botem no chat, pelo amor de Deus, porque eu não posso falar. Até teve um caso, né? Vou contar aqui, de uma professora, não vou falar o nome dela, mas ela mesmo que contou em uma reunião, né? A gente precisou rir muito, porque ela é uma professora que ela não disponibiliza o número dela de telefone, então ela não fez grupo WhatsApp, nada disso, né? Toda a comunicação era via e-mail, via SIGA. E aí ela estava na aula, né? Com os slides lá falando, e aí com os slides falando, ela não vê a tela. Ela fica vendo os slides dela, né? Quando a gente está apresentando. E aí ela caiu. Todo mundo caiu, assim. Ela deu a aula toda sozinha. No final, quando ela parou a apresentação, né? Parou de compartilhar, só tinha ela na sala. E ela não tinha nem como falar com os estudantes. Aí, quando chegou na outra aula, né? Ela falou, gente, aconteceu o quê? Professora, você só deu 10 minutos de aula. Caiu, a gente não tinha como lhe avisar, porque assim, né, eu tenho
Até hoje, mesmo pós-pandemia, eu continuo tendo os grupos do WhatsApp com as turmas, né? Eu estava aqui, enquanto não começava, respondendo mensagem de estágio, respondendo, ajudando. Eu continuo tendo. Mas ela era uma professora que não tinha. Pronto, danou-se. Os estudantes não tinham como avisar ela que tinha caído e ela deu aula para ninguém. Isso aconteceu tanto com meu pai. Isso aconteceu tanto com meu pai, professor também. Na universidade de ensino médio, mas isso aconteceu tanto com ele. E os meninos, imagina, né? Que a gente na universidade, a gente já acha graça. Agora pense, os meninos de ensino médio como ficaram. Sem grupo de WhatsApp também, sem nada. Uma porção de vezes. E assim, né? Uma coisa que aconteceu, e que é um ponto negativo, é que como... Principalmente no começo. Eu acho que depois está melhorando um pouquinho. Mas principalmente no começo foi um baque, porque todo mundo ficava em casa. E a internet ficava muito ruim. Para quem tinha Wi-Fi mesmo, se puxar da memória, era um negócio triste. Era triste, então era toda hora caindo. E principalmente, assim, em regiões que chovem muito. Muritiba mesmo, moro em Muritiba. Vou comentar isso. Nossa senhora, choveu, fez um pouquinho de frio e a internet já tá chegando. Então pense, como é que a gente fazia? Teve muito professor que não gostava de gravar as aulas, a gente teve a possibilidade de gravar pelo Meet por um tempo, pelo institucional. Alguns professores gravavam, outros não. E ficava complicado para os alunos que não tinham como ficar o tempo inteiro na sala. Então, esse foi um ponto muito negativo, porque a gente tem o lado do professor de não querer que grave, porque pode acontecer alguma coisa, algum comentário, alguma piada que, fora de contexto, tem um recorte que pode acontecer. A gente não vai fingir que não pode acontecer. Pode ter alguém maldoso que pegue e faça um recorte e jogue na mídia e dá problema e dá processo. Né? Tem o lado também do aluno de ficar no déficit por uma coisa que não é culpa dele. Tipo a internet caindo por causa da chuva. Ou porque estava uma sobrecarga muito grande e a redução da banda foi um negócio absurdo. E depois foi melhorando um pouquinho. Mas, Carol, você imagine que minha aula era dia de sexta-feira, à noite, porque a licenciatura funciona à noite. Todo mundo. Filha, quando dava 7 horas, que o povo estava chegando em casa para assistir Netflix, sobrecarregava, olha, quase todas as aulas caía, aí ficava assim. Aí, graças a Deus, eu tinha o WhatsApp. Aí botava lá, gente, caí. O tombo foi grande. Esperem que estou esperando voltar a rede. Que eu ia para os meus dados para poder falar para eles, né? Gente, caiu, o tombo foi grande. Eu estou me recuperando. Esperem um pouquinho aí, porque daqui a pouco volta. Então, tinha essa questão mesmo de ficar oscilando, principalmente sexta-feira, porque a gente aqui em Cruz também tem, né? Assim, a internet, a mesma coisa. Quando chove, também a gente vê uma oscilação muito grande. E o meu era sexta-feira. Era o povo chegando de trabalho, cansado de noite, Netflix. Pronto. Era o caos. Quando dava 7 horas, 7h30, buf! Aí caía. Aí eu falava, gente, calma, volta. Tiveram alguns dias que não voltou. Não tinha jeito, vou fazer o quê? Pronto, passei. A gente falava pelo WhatsApp, falei, não, gente, ó, vamos dar ali meia hora, se não voltar, porque minha aula, né, era até 10h30, mas obviamente que a gente não fazia isso, inclusive na pandemia teve essa reestruturação. Sim, né? Teve redução. Carga horária de redução, então assim, as aulas que seria a noite toda, ia no máximo até 8h30. Então, quando caía assim, 7h30, eu falei, gente, se até 8 não voltar, a gente suspende, porque não vai ficar aqui também todo mundo parado em plena sexta-feira esperando a internet, a minha, né, obviamente. E alguns aqui de Cruz também tinham problema, ou às vezes alguns que estavam até mais distantes. Enfim, esses foram alguns dos percalços aí que a gente teve que lidar durante a pandemia e as aulas online. Por outro lado, acho que abriu muito as portas, principalmente na logística da gente. Né? Eu vou falar do meu lado porque estudante, né? Daí do lado dos professores, não sei como é que fica. Mas para reunião, gente, que maravilha! Eu estou no conforto da minha casa para fazer reunião de trabalho. Porque no presencial, para quem não pegou presencial, deve se achar um absurdo, né? Mas a gente no presencial tem trabalho, tem seminário, todo mundo na casa de fulano. 4 horas de reunião, 3 horas gastando, curtindo, 1 hora fazendo trabalho. Mas abriu essa porta. Eu achei engraçadíssimo outro dia. Eu percebi do trauma que eu fiquei do Google Meet.
Pelo amor de Deus. De ver aquele negócio girando, falando, você perdeu a conexão. Quando eu vi aquilo agora, o presencial, eu falei, gente, pelo amor de Deus, gente, eu voltei pro remoto. Pelo amor de Deus, que eu olhei e falei, isso acontecia tanto. Dava uma angústia muito grande, né? Voltando ao ponto negativo. Que eu olhei e falei assim, gente, fiquei traumatizada do remoto, quando eu ver esse negócio girando na minha tela, que eu tô entrando em desespero, que eu vou chorar. Mas ainda mais a apresentação de seminário de trabalho, era um negócio terrível. Mas eu volto a dizer, eu sou uma defensora. Então, assim, hoje, aí voltou às reuniões presenciais, eu falei, gente, não faz o menor sentido. Pô, eu perco tempo me arrumando para sair de casa. Não, e o pior, né? Eu tenho uma amiga, uma professora, que ela é do CR1000. Né? E aí, quando tem a reunião nacional de todos os conselhos regionais, antes ia para Brasília, durante a pandemia suspendeu, as reuniões eram online. Aí agora voltou, outro dia eu estava falando com ela, não, estou indo para Brasília, amiga, a reunião lá do conselho do CFBio, né, que aí é o federal. Eu falei, eu não acredito, Lídice. Rapaz, isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque funciona online. O conselho gasta dinheiro para mandar a passagem para todos os representantes de todos os conselhos regionais de biologia para estar nessa reunião. Gente, não faz nenhum sentido gastar dinheiro, assim como, por exemplo, né? Eu agora estou nessa briga na licenciatura para que as defesas de TCC possam, se o orientador e orientando assim concordarem, permanecer online. Porque a gente tem chance de convidar professores de fora, né, do estado para participar, professores de referência para participar das bancas. Na graduação, a pós-graduação ainda tem, né, um certo recurso para professores de fora participarem das bancas. Mas a graduação não tem, né? Não existe essa verba. Então, poxa, a gente podia fazer bancas de qualidade. Então, não faz sentido a gente... Agora voltou, tudo tem que ser presencial. O que a gente estava falando no início, Paty falou, né? A educação precisou, né, se transformar. A gente não pode retroceder. Quem quer fazer presencialmente, ótimo, que bom. Mas eu estou nessa briga aqui agora para que a gente mantenha isso, né? Assim, aqueles que querem fazer a defesa online, ok, funciona, dá certo, a gente já viu que dá. E aí você vê que às vezes a gente tem essa coisa, né? Da universidade, uma hora olha para uma coisa, olha para outra. Então, essa coisa das defesas online está sendo discutida, de permanecer online, está sendo discutida, né? Mas a mudança de nível de professor, né? O professor que se torna um professor titular, que tem que fazer a defesa do memorial. Todas as defesas de memorial da UFRB estão sendo online. Eu falei, peraí, não pode as defesas de memorial de professor ser online e dos estudantes não ser. Não faz sentido, né? Então, essas coisas que a gente está aí nesse pós-pandemia, tendo que ajustar, né? Tendo que ver que funciona. O meu grupo de pesquisa mesmo, as minhas reuniões são todas online. Né? Por quê? Porque eu tenho estudante que é de Salvador, eu tenho estudante que é de Camaçari, eu sou professora da pós-graduação também, né? Lá na UFBA, então, do mestrado. Então, eu tenho estudante de Salvador, eu tenho estudante de Camaçari, eu vou forçá-los a vir para a Cruz das Almas se reunir? Eu acho isso um absurdo. Então, eu continuo mantendo as reuniões online, funciona, dá certo, e a gente está caminhando. É verdade, professora. Como eu falei no início, foi aquele estranhamento, né? Os estudantes estavam relutantes. Mas agora, depois que passou esse período, quando a gente está tendo aula, os estudantes falam, professor, por que essa reunião não pode ser online? Né? Sempre sugere essa opção, justamente por causa disso, por causa da logística. No meu grupo mesmo que eu faço parte, a gente tem sempre reuniões online. A gente só tem, acho que é uma vez no mês presencial. Né? Porque é um grupo multicamp. Então, tem pessoal que é de Cachoeira, pessoal que é de Cruz das Almas, então não faz sentido a gente se reunir toda semana para ter reunião. Então, essa questão da logística melhorou muito. E como a professora falou, resolve sim. Resolve e muito. Bom, eu vou fazer aqui, então, a mesma pergunta para a Gel, em termos do aprendizado em si, Gel, você enquanto estudante, tu achou assim que tiveram aspectos negativos e se sim, quais foram eles no aprendizado?
Assim, durante as aulas remotas, né, devido a essa questão da pandemia, do isolamento social, porque querendo não estar tudo englobado, meu rendimento caiu um pouco, né? Porque você está em casa, você começa a sentir ansiedade, você começa a sentir, tem um sentimento de inutilidade às vezes também, né? A gente traz diversos outros sentimentos negativos também, justamente porque a gente mudou toda a nossa dinâmica de vida, não só na universidade, né, mas em tudo, né? Mas como depois que passou esse período, essa fase de adaptação, né, eu fui voltando a respirar novamente, a me adaptar, a produzir mais, né? Então foi meio que uma escada, né, de evolução. Então, primeiro eu estava lá naquela fase ali de desconforto, e posteriormente eu fui me adaptando até ficar bem novamente e conseguir produzir, né, da maneira que eu produzia de forma presencial. Deixa eu só fazer uma propaganda. Eu tenho uma orientanda de mestrado lá na UFBA, que o objeto de pesquisa dela é exatamente esse, né? Tem relação com essa pergunta. Ela está trabalhando com, viu, Jéssica? Ela está trabalhando com entrevistas narrativas. E ela já fez isso, ela já entrevistou. Ela entrevistou 5 estudantes. Ela é minha orientanda de mestrado e ela é servidora técnica da UFBA no campus de Camaçari. Então, ela trabalhou com os estudantes lá de Camaçari, né, da UFBA, mas que estudam lá no campus de Camaçari. Então, ela entrevistou 5 estudantes para compreender qual é a percepção que esses estudantes têm da sua aprendizagem nos semestres online da UFBA. Então, ela ainda está nesse processo de análise de dados, mas já deixa que já faça propaganda aí, né? Eu acho que é uma pesquisa que pode nos ajudar bastante a pensar, né? São estudantes que vão falar, né? Vão contar a sua história, vão contar as suas trajetórias de aprendizagem nos semestres online lá da UFBA, né? Porque são estudantes da UFBA. E aí eu me lembrei, quando você estava falando, Jéssica, porque eu sei que Jéssica também está fazendo, né? O trabalho de graduação com narrativas, e é uma perspectiva teórico-metodológica maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar. Obrigada, professora. A senhora está me ajudando muito, viu, com os textos. Já disse, estou à disposição. Quando quiser, é só chamar. Olha aqui, eu vou ficar com inveja, viu? Até eu chamar agora. Mas gente, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui agora. Vou começar com Jéssica. Um pouquinho. Depois, professora Patrícia também pode fazer considerações, Paty, eu também, a gente vai conversando. Então, Gel, você acha que as atividades em caráter remoto são a medida que deve ser continuada? E por quê? Eu creio que sim. Eu acho que as atividades remotas, intercaladas com as atividades presenciais, deveriam continuar. Né? Como eu falei aqui, os estudantes, eles tiveram essa fase de adaptação. Né? Anteriormente, eles não queriam, né, participar das atividades remotas, de assistir a aula remota, mas depois se adaptaram. Então, hoje, por exemplo, quando eu chego em uma aula com uma turma, os próprios estudantes propõem, né, que a aula seja remota, né, justamente, como eu falei, por causa da logística, você também falou, Maria. E também, Eita, me perdi. É isso, eu acho que deve sim continuar sendo intercalada com as atividades presenciais. É isso, a gente já estava conversando sobre isso, né? Uma conversa vai puxando a outra, são várias tangentes. Eu acho que, professora Patrícia, eu acho que talvez ela vai ser a favor. Assim, algo de... eu acho que não, viu? Sou a favor, com certeza. Outra guerra. Eu aqui fico levantando as bandeiras da guerra, né? Eu brigo para as coisas acontecerem. Eu falei nessa coisa da própria defesa dos TCCs. Eu estou com um orientando que ele não conseguiu defender o semestre passado. Ele até se matriculou, né, em TCC, mas ele trabalha, é um menino trabalhador, então a gente sabe, né, o dia todo fora, chega de noite, você chega muito cansado para poder ter garra para ler coisas, para escrever, então ele não conseguiu. E ele casou e a mulher dele
passou a trabalhar em Luiz Eduardo Magalhães, longe pra caramba. Ele falou para a professora, eu vou ter que ir, eu casei, eu vou fazer o quê? Eu vou largar minha mulher lá só? Eu falei, não, meu filho, vá-se embora. E aí a gente está nessa guerra, porque ele está matriculado em TCC, é o único componente, porque ele precisa defender, e aí ele está na briga com o professor para não reprová-lo por falta, e eu encampando isso, né? Porque, na verdade, o componente TCC, o professor que assume esse componente, ele está ali mais para organizar burocraticamente do que orientar, porque cada um tem o seu orientador. Então, cada um vai caminhar nas suas pesquisas com a orientação do orientador. Então, assim, ele não participar das aulas não é nenhum prejuízo, porque não vai ter ali uma discussão efetiva sobre questões de TCC. E ele tem a mim, que sou orientadora dele, né? Então, eu estou nessa defesa dele. Porque vai ser... Agora, se o professor tivesse, né, pensasse, se a gente tivesse um momento de aulas online, não precisaria estar nessa guerra, né? Já estaria resolvido, né? E aí... Jéssica mesmo falou, né, antes, às vezes a gente está em casa, então essa coisa do sair, né, do ter que se deslocar, por exemplo, Jéssica, vim de Cachoeira para Cruz das Almas. Jéssica, por exemplo, né, Jéssica, no semestre passado estava comigo em estágio. Algumas aulas foram online, mas foram online por solicitação dos estudantes. Então, assim, a gente não pode manter até a semana passada. A gente, né, os professores aqui da UFRB, a gente recebeu um e-mail da direção, porque tinha professores que nesse semestre estavam online, começou e parecia que ia levar. Aí a direção precisou intervir e dizer, olha, a gente voltou presencialmente, né? A gente responde ao MEC e não há nenhuma diretriz, né, que regulamente suporte 100% de aulas online. Mas, né, o semestre passado, por exemplo, quando os estudantes ficavam doentes, professora, poxa, não pode ser, não, eu dizia assim, ó, bota lá no grupo do Zap. Se a turma concordar, eu que não vou discordar, porque eu sempre chego das turmas e mostro que eu sou uma defensora. Então, né, Jéssica, a gente teve algumas aulas que foram online, foi ótimo, né? Eu agora, por exemplo, estou com um estudante, mais uma vez, em estágio, a mesma questão do meu orientando, ele conseguiu um trabalho, é fora de Cruz das Almas, então, ele está distante, ele já me disse, professora, eu não vou ter condições de acompanhar as aulas de estágio. Aí eu falei, olha, mas você vai ter que apresentar a sua sequência didática. Agora, se você quiser online, agora você conversa com a turma. Eu não posso dizer que vai ser. Você pode perguntar aos coleguinhas, gente, pode ser. Se os coleguinhas aceitarem, eu não me oponho, né? Então, eu acho que as atividades podem, né? Elas podem permanecer, porque a gente ganha com isso. A semana passada mesmo, a sexta-feira, né? Eu dou aula sexta-feira de psicologia. Gente, tinham 4 estudantes na aula, somente 4. Aí eu estava na sala esperando o pessoal chegar, e toda hora chegava uma mensagem: pró, tô com virose, pró, tô com a garganta doendo, pró, tô com febre. Então, assim, e aí eu falei, gente, por que vocês não falaram antes? A gente negociava e fazia uma aula online. É melhor do que ter uma falta em massa. Eu não pude fazer nada na sala, porque com 4 estudantes, e a gente sabe, pós-carnaval, né? A gente está vivendo aí, tá vendo, né? As viroses. Então, eu acho que elas podem, né? Eu acho que a gente ganha com isso, né? Eu tenho visto isso, como eu disse, acabei de citar um exemplo, foi sexta-feira agora, 4 estudantes. Eu não fiz nada. Eu conversei ali com eles, falei, gente, 4 estudantes, vamos embora cedo para casa. Por quê? Porque com 4 estudantes da turma é complicado. Se eles tivessem falado antes, se tivesse essa cultura de, olha, é presencial, mas se for preciso, nesse caso, todo mundo doente, vamos fazer online, a gente não perde, né? A gente não perde o dia, a gente, enfim. Ainda bem que Carol já sabia qual seria o meu posicionamento. Foi um palpite aqui. Não foi para não ouvir a resposta. Mas bom, então, eu posso passar a bola para uma outra pergunta agora? Poxa, à vontade. Bom, eu acho que, em alguma certa medida, todas já falaram, né? Já deram um pouco de
de base para a resposta dessa pergunta, mas eu queria saber um pouco mais estritamente, caso Paty também exerça alguma atividade, eu creio que sim, né, nesse nível. Mas, assim, o que tem sido, o que foi, na verdade, mais desafiante de realizar no período remoto? Porque a gente tem, por exemplo, nos grupos PETs, a tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que Gel vai ter algumas coisas aí enquanto discente para falar. Mas, Paty, enquanto docente, o que tu achou, assim, nessa tríade de ensino, pesquisa e extensão? O que tu acha que foi mais desafiador, assim? Porque, claro, né, a extensão a gente já sabe que é a parte mais prática mesmo, de levar para, né, o núcleo social mesmo, o povão, as práticas universitárias de ensino e de pesquisa que são realizadas dentro da universidade. Agora, levar isso para a comunidade de maneira remota, como fazer, Paty? O que foi mais desafiador aí? Você já disse tudo. Foi a extensão, né? Como é que você faz? Como é que você faz? Porque pense, Paty, foi um desafio para o ensino, né? Como eu disse, estudantes sem dados, né? Estudantes com a casa cheia, movimentada, com muito barulho, com tudo isso. Mas a extensão era a gente pegar isso tudo, com todas essas dificuldades dos estudantes, e agregar as dificuldades próprias das pessoas comuns, das comunidades. Então, como fazer isso, né? Então, eu acho que a extensão foi a mais penalizada, sem dúvida, né? A pesquisa, claro, a gente teve uma certa limitação para as pesquisas empíricas, né? Por exemplo, no nosso caso da licenciatura, quem faz pesquisas na escola, quem faz pesquisas com professores, quem faz pesquisas com os estudantes, então teve uma certa limitação, porque não tinha escola, não tinha esse espaço. E para você falar com professores, toda a limitação, que a gente já falou aqui, né? De dados, de tudo isso, professores, estudantes lá da educação básica. Mas você podia, por exemplo, e eu vi várias pessoas fazendo isso, reorganizando a sua pesquisa, né, deixando de ser empírica para ser uma pesquisa bibliográfica, fazendo uma revisão de literatura. Então, as pessoas não deixaram de pesquisar, né? Deu para fazer. Agora, a extensão encabeça ali essa dificuldade, né? E o ensino tem tudo aquilo que a gente já falou, né? Mas a extensão, gente, juntava, no nosso caso da licenciatura, né? Que a gente pensar a extensão é a gente juntar os nossos estudantes da licenciatura estando em campo, nas escolas, nas comunidades. Se os próprios estudantes já tinham as suas dificuldades, imagine a gente, com essas dificuldades do grupo que iria trabalhar, junto às dificuldades das comunidades. Então, isso foi realmente muito... A extensão foi muito penalizada. Só para fazer um adendo aqui, Paty, no nosso grupo mesmo, socioambientais, a gente tem uma série, tinha, na verdade, né, eram folhetos físicos, né, esqueci, gente, Socializando Saberes. Essa série Socializando Saberes, a gente imprimia, nós fazíamos folhetos, a gente, cada petiano tinha a responsabilidade de escolher, no mínimo, assim, 2 temas, não precisava ser muitos temas, até porque a gente tem 12 bolsistas, não seriam 24 temas por ano. Então, a gente trabalhava esses temas e a gente distribuía isso, né, para as comunidades. Só que com a pandemia, como que iria dar esses folhetos? Como que a gente iria conscientizar, tentar levar a ideia para que as pessoas se conscientizassem daquele determinado tema que a gente estava levando? Se a gente não podia ir em loco, né? A gente não podia estar lá. E aí a gente precisou readaptar isso para o folheto remoto. Só que aí veio outra história. E dados, né? Como que eles vão conseguir baixar esse folheto se muitos usam dados? Quem tem celular na comunidade, a gente está falando de comunidade, a gente está falando só de estudantes, principalmente o alvo, na verdade, seria o seu João ali da esquina, gente, Dona Maria. Então, são essas pessoas.
como fazer esse conhecimento chegar até eles de maneira efetiva, eficaz, e que não demandasse tanto esforço deles, porque tem que ser prático, né? Para eles receberem aquilo, tem que ser prático. Então, assim, a gente já bolou a ideia de modificar o formato do arquivo. Então, não seria nem PDF e nem Word, mas sim em arquivo de foto, JPG. Então, seria mais fácil para eles baixarem e divulgar ali no grupinho da família, todo mundo poder socializar aquela informação, aquele folhetinho. Mas, assim, o sucesso, eu creio que tenha sido bom, né? Mas não tão bom se fosse presencialmente. Então, como você falou, o gargalo da extensão foi o período remoto, foi o realizar atividades remotas. Esse, acho que foi o gargalo, foi quem mais recebeu aí o baque desse modelo novo, que foi o modelo remoto mesmo, na realização das atividades. É verdade. Desculpa. Não, eu ia passar justamente para você. Eu ia concordar com vocês, foi justamente a extensão. Eu lembro que no meu grupo a gente teve que reorganizar. A gente pensou assim, meu Deus, como é que a gente vai levar isso para a comunidade? Eu lembro que a gente estava fazendo uma atividade, né, que a gente ia nas escolas, conversava com os estudantes, né, sobre a forma de ingresso na UFRB, essas coisas. Aí, a partir daí, surgiu a ideia de fazer fascículos, né, fascículos com essas informações, e a partir daí a gente, em um grupo que a gente criou de WhatsApp, né, a gente entrava em contato com a escola, com o professor, aí os estudantes iam participando, o professor disponibilizava o link do Meet para eles participar, e lá a gente colocava o link do grupo, então eles conseguiam entrar nesse grupo de WhatsApp. Então, a partir daí, desse grupo de WhatsApp, a gente conseguia se comunicar com os estudantes, né? Criamos fascículos para tentar suprir essa necessidade mesmo. Então, acho que a extensão foi o que mais sofreu nesse período. Eu não tenho tantos adendos assim para fazer em relação a isso, porque, infelizmente, já não estava na minha esfera, né? A questão da pesquisa, eu não tinha feito PIBIC ainda, né? O pessoal aí que a gente poderia, né, procurar outros relatos, vão procurar fazer isso para as próximas edições, mas eu não era o meu universo, ainda não contemplava isso. Comecei a fazer parte de ações extensionistas por conta do PET. Eu entrei no PET Ciências Ambientais no período remoto. E a questão do ensino é que a gente estava aqui discutindo o tempo inteiro. E realmente foi a adaptação de como estudar e tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui há quase praticamente 50 minutos, o que está girando em torno disso, da questão de como é que foi o nosso ensino e as debilidades e como é que a gente vai fazer essas mudanças e fazendo questão. Acho que está girando em torno do que a gente fez questão. Né? Alguns não gostaram, não se adaptaram. A gente teve muito... Eu particularmente tenho muitos colegas que trancaram o remoto inteiro. Teve uma menina que entrou comigo e a gente pega bioquímica no primeiro semestre, por exemplo. Bioquímica geral no primeiro semestre. Quando eu retornei, eu já estava no quinto, né? Pegando algumas matérias do quarto, mas no quinto. E aí eu a vi indo para o pavilhão 1 de aulas 1, que é quando a gente tem a disciplina de bioquímica geral. Eu falei assim, mas menina, tu tá aqui? E eu tinha que levar outra colega de carona. Ela falou, tô pegando bioquímica. Eu falei assim, mas gente, como assim? Eu não tinha entendido. Ela trancou tudo. Ela trancou absolutamente tudo. Não se adaptou de forma nenhuma, foi fazer outras coisas. Foi preencher o copinho, né? Foi preencher as coisas dela, a vida dela, o que com outras coisas, né, que com certeza fizeram que ela crescesse muito também, mas a parte da universidade acabou esperando um pouco, né, e tá tudo bem também, ela tá ótima, tá feliz, tá desenrolando o curso e tudo mais, né, mas, enfim, a questão mesmo do ensino para algumas pessoas, com certeza, foi algo agradabilíssimo ficar em casa. Tem gente que eu penso, sou uma pessoa caseira, eu gosto de ficar em casa, se puder não me tire de casa, sou caseira. Ó, ali no meu cantinho, no meu quieto. Sem Netflix, tá? Não gosto, nem curto assistir TV. É só mesmo ali, ó, caseira ali, ó. Recatada. Fazendo lado, né, Maria? Adoro. Recatada do lar, ali na minha. Mas também, por outro lado, a gente sabe que foi realmente algo tenebroso, né? E ali aquela coisa toda. Mas vamos falar de outras coisas agora.
Mais uma pergunta, então, para vocês. Que já está puxando aqui o gancho, né? Que como é que foi para vocês mudar, né? Com essa alteração brusca. Como a professora Patrícia tinha comentado, para ela já era algo do dia a dia. Não eu já ia dizer, eu vou deixar para você responder, você vai ter um palpite. Um palpite. Então, a gente já sabe aqui, né? Que estava ali, foi uma coisa fluida. Foi ali mais um momento, uma situação para ela estar aplicando, né? Mas, Gel, como é que foi para você lidar mesmo? Assim, o seu psicológico, o seu estar, como é que foi para você conseguir superar esse momento? Rapaz, eu acho que eu já toquei nesse assunto aqui diversas vezes. Com certeza. Como eu já falei anteriormente, eu fiquei muito abalada, né, quando iniciou o semestre remoto, né, justamente devido às diversas adversidades que ocorrem, né, ao nosso redor, por causa da pandemia também, o isolamento social, muito tempo sem ver meus avós. Então, foram coisas que me afetaram psicologicamente. A mudança também de dinâmica, de estudo, que eu estava sempre dentro da universidade estudando, e de repente voltei para casa, ficar dentro de casa, tentar me desenvolver, me readaptar naquele espaço, que não é espaço adequado para isso. Para mim, por exemplo, não é um espaço adequado para estudar. Então, eu acho que isso me afetou no primeiro momento. Posteriormente, depois, com o decorrer do tempo, eu já comecei a me adaptar, né, a encontrar estratégias para estudar, em relação às aulas, já tinha me adaptado, né, então eu acho que, como eu falei anteriormente, foi uma escadinha, né, de adaptação, né, e depois disso tudo eu consegui manter o meu psicológico, né, não deixar meu psicológico tão muito abalado, né, porque eu também tive alguns sentimentos como eu posso dizer assim, de ineficiência, de um desânimo para fazer as coisas. Então, foram diversos fatores que não foi diretamente ligado ao semestre remoto, mas também à pandemia. Então, juntando tudo isso, virou uma bomba. Mas depois eu consegui me organizar. Né? Eu acho que o grupo também, o grupo PET UFRB Recôncavo em Conexão, me ajudou bastante nesse processo. Porque quando iniciou a pandemia, em 2020, a gente viu que a gente teria que mudar algumas coisas, principalmente em relação aos petianos. Então, no ano de 2021, no nosso planejamento anual, a gente criou uma atividade chamada Saúde Mental e Bem-Estar Grupal, no qual a gente teve acompanhamento com diversos profissionais da área de saúde, como, por exemplo, os enfermeiros, psicólogos, psicopedagogos, educador físico, no qual a gente teve essa possibilidade de conversar sobre como a gente estava naquele momento. A gente teve até uma atividade que foi presencial, que foi com o educador físico, que a gente foi para a Cruz das Almas. Então, esse momento me deixou assim um pouco não me deixou confortável, né, em falar sobre o que eu estava sentindo, em extravasar um pouco também, principalmente na aula que eu tive com o educador físico. Então, foi um momento assim muito importante para mim, acho que também como para todos os petianos. Né, e a gente conseguiu, eu fiz até um resumo expandido para publicar no ENAPET sobre isso, né? O quão importante foi essa atividade para os petianos, pensar na saúde mental dos petianos. Então, foi importante para essa minha fase de adaptação. Então, eu agradeço muito ao grupo que eu faço parte por ter desenvolvido essa atividade. Isso que eu achei interessante sua fala em relação... perdão, pode falar. Não, eu só ia comentar que isso que Jéssica traz é muito importante. Né? Eu estou aqui colocando que eu sou uma defensora das aulas online, mas isso não significa que eu sou uma defensora de vivermos isoladas. Então, assim, eu fui uma pessoa também, Jéssica, que eu chorei várias vezes. Né? Eu olhava para o lado, eu me via sufocada dentro de casa. Cadê os meus amigos? Cadê a minha família? Eu passei, logo na pandemia, meus pais moram em Salvador. Eu fui a Salvador e trouxe meus pais. Mas eles não ficaram muito tempo. Eu trouxe eles em março. Em junho, eles já estavam, porque a casa, minha mãe estava, as minhas plantas, ninguém está molhando. Então, coisa mesmo, né? De pessoas idosas que têm aquele apego pelo seu espaço. E aí, junho foi o limite, né? Depois do São João, eles foram embora, né? Minha irmã veio buscá-lo. E aí,
Depois disso, né, assim, a pandemia só foi piorando, né, assim, 2021 foi muito crítico para a gente. Então, assim, eu vi meus pais em junho desse ano, de 2020. Depois, eu só vi meus pais em outubro de 2021. Eu fiquei 1 ano e 3 meses sem ver meus pais, porque eu ficava com medo de ir lá, né, eles são idosos, enfim, eu ficava com medo. Então foi muito sofrido, eu chorei muito, né? E assim, embora e assim, eu me reconstruía sempre, né? Porque eu não queria chegar na aula triste, deprimida, eu queria chegar sempre com uma boa energia, mas não foi fácil. Então, assim, é bom isso que já está falando, assim, embora, né, por exemplo, eu tenho essa coisa de sou defensora, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter encontros presenciais. Isso é muito importante, né, abraçar, olhar no olho, né, chorar, sorrir junto, enfim, nós somos seres sociais. A gente precisa disso, né? Então, é bem importante, e isso também foi algo que foi muito difícil, né, durante a pandemia, lidar com isso, assim, aquele medo de morrer, medo de pegar Covid, medo de morrer, medo que os nossos morram. A gente viveu um período muito tenso, foi bem difícil. É isso, a gente não teve a oportunidade de experienciar o ensino remoto sem pandemia. Eu acho que é isso. Foi forçado, assim, né? Ou você estuda assim, ou não vai, porque eu acho que o cenário, a nossa condição psicológica, de bem-estar e tudo mais, seria completamente diferente do cenário que a professora Patrícia pinta. A vida tá normal. Eu posso ir ali no lanchonete rapidinho, posso encontrar meus amigos, posso ver meus pais, posso ver minha família, posso ver meu namorado, meu primo, meu amigo, o periquito do vizinho. Tudo certo. Eu chego em casa e eu tenho minha aulinha, um lugar que eu escolhi ali, ó, rapidinho, para ter minha aula. Ainda mais que a gente teve uma adaptação, porque eu ensinei, né? Porque fosse movida pelo medo, né? Eu não digo nem que fosse mais bem preparado, bem planejado, porque foi de supetão e a gente se virou com o que a gente pôde, né? Senão a gente ia ficar parado, travado aí 2 anos. Mas o ensino em EAD, nossa, as pessoas que fazem cursos em EAD, é assim, tudo bem planejadinho, a gente percebe que tem um bom desempenho, tanto que as qualificações do MEC para vários cursos EAD de várias instituições são muito boas. Então, não tem como ir contra algo que é funcional e reconhecido pelo próprio Ministério. Né? A gente vê profissionais excelentes que fizeram cursos ou pós-graduações todas à distância, né? Ensino, não é ensino remoto, é realmente a distância AD. Então, realmente é um contraponto. A gente pode, né? Tem gente que toma pavor, que não quer de jeito nenhum, mas tem esse outro lado. É algo funcional para muitas pessoas. E a gente tem várias plataformas muito interessantes que já vinham fazendo isso. Eu tiro isso muito por conta do ensino médio e em cursinhos pré-vestibulares. Foge um pouco do campo universidade, mas a gente vê, por exemplo, se não me engano, não é merchanando, gente, pelo amor de Deus, mas se não me engano tem um chamado Descomplica. Eu acho que o Descomplica é muito famoso, ajudou muita gente a fazer vários vídeos para o YouTube e ajudava muita galera. Me Salva também, tem vários cursinhos online, estude, uma porção, e que eles já vinham tendo um desempenho muito bom. E eu acho que muitas universidades tomavam como parâmetro a modalidade deles de manter as aulas gravadas e de fazer ao vivo também. Né? Tinha essa dualidade. Então, realmente é muito funcional para muitas pessoas. Realmente muito interessante. Né? Outra adendo que ia fazer em algo que Jéssica comentou, e foi logo um pouquinho antes de a professora Patrícia iniciar a fala dela, foi como o nosso psicológico realmente ficou afetado pela própria condição da gente. Então, como eu falei com vocês antes, né? Eu pintei o cenário, eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de ficar no meu quarto, sempre assim, olha, isoladinha. Vou na rua, boto a cara no sol uma vez ou outra. E aí, eu não sei o que me deu, que eu peguei uma mesa que estava no canto, assim, lá de casa, e eu coloquei no meu quarto. O quarto já é pequeno, botei uma mesa, quase não dava pra me mexer, mas eu botei uma mesinha, assim, quadradinha, de 40 por 40 para poder ficar no meu quarto o tempo inteiro e ficar ali confortável. Para quê, gente? Nossa, mas foi depois de um tempo, no início foi massa. Eu falei, legal, prático, tô estudando, tô com sono, deito ali rapidinho. Depois de um tempo eu fiquei olhando assim, gente, problema articular pra caramba. Eu desenvolvi problema articular por conta disso, de ficar sentada o tempo inteiro, ainda botava um banquinho assim,
o joelho doendo, o calcanhar tudo doendo, a questão dos dores de cabeça, e também níveis de ansiedade que eu nunca nem tinha visto. A gente sempre está num padrão de ansiedade muito alto, mas foi um negócio que eu olhei, eu fiquei assim, aterrorizada de como é que eu estava. E bem no começo mesmo, foi no nosso 20.3. Eu lembro que tinha uma professora nossa que passava para a gente fazer seminários, e ela falou assim: gente, vocês escolhem fazer ao vivo em cores na hora, ou vocês gravam um vídeo da apresentação e passam na hora, ou disponibilizam depois, caso dê problema. Então a gente ia para a sala dela, para o Meet dela, com tudo feito se a gente quisesse. E a minha equipe queria fazer sempre, fez sempre tudo gravado. E ainda assim eu ficava ansiosa, eu ficava, nossa, daquele jeito, com medo da internet cair, com medo de X fatores, do pai entrar no quarto, o primo pequeno entrar, querer mexer alguma coisa, atrapalhar, fazer barulho. Então, era sempre, né, uma situação um pouco tensa. E a gente ficava sempre se perguntando, né, gente, como é que a gente vai superar essa situação? Como é que eu vou controlar minha cabeça? Eu não posso ir na praça fazer uma corrida, a academia é tudo fechada. Como é que eu vou fazer, né? E aí cai aqui na nossa última pergunta, para estar finalizando, né? Botar um astral aqui para cima, um pouquinho, né? E o que vocês acham que se atribuiu o sucesso no cenário que foi o cenário desconfortável, por vezes desconfortável no ACAD? O que vocês atribuíram? Foi a família de vocês por perto? Um momento, né? Claro que para estudo, famílias atrapalha, mas assim, foi acolhedor ficar com a família de vocês? Teve alguma outra coisa que vocês fizeram ao longo do remoto que fez com que melhorasse a disposição para estar ali superando a situação? Aí, vocês escolhem. Professora Patrícia, se quiser começar, pode falar. Eu acho que empatia é a palavra. Eu sempre, né, durante todo o período, eu sempre procurei entender os estudantes e acolhê-los. Então, assim, como eu disse, né, eu falei antes, os professores reclamavam muito, os estudantes ficam com as câmeras desligadas, é horrível, a gente não dá aula para ninguém. Eu entendia por que eles estavam com as câmeras desligadas. Às vezes acontecia assim, hoje é a apresentação do trabalho do grupo tal, chegava na hora o grupo pro, a gente não teve condições de fazer. Eu entendia que eles não tiveram condições, porque a gente estava vivendo uma pandemia, como a gente estava falando, estava com medo de morrer, os parentes estavam adoecendo. Então, assim, era legítimo, assim, o estudante chegar na hora para a gente não conseguiu fazer. Então, eu ouvi aquilo e disse assim, tá bom, vocês acham que na semana que vem dá para fazer? Então, assim, eu o tempo todo eu procurava respeitá-los, ouvi-los, negociar com eles. Então, eu acho que a palavra é empatia. A primeira turma mesmo de 2020.3, eles tinham começado comigo no presencial. A gente teve aquela primeira semana de aula, na outra semana, buf, pandemia. Né? E eu cheguei na UFRB com a pandemia, eu brinco com isso. Eu não trouxe a pandemia, não, ela veio junto comigo, porque eu passei, né, na verdade, no concurso na UFBA, eu era professora do Instituto de Biologia na UFBA, e aí fiz uma redistribuição, a professora Luísa, que era professora de psicologia e de estágio, que eu hoje sou professora. Então, ela me propôs, Patrícia, você não tem interesse a gente fazer uma troca, não? A família dela é de Salvador, a mãe dela estava muito doente, estava muito difícil para ela, e eu com minha família aqui, em Cruz, né? Marido, os filhos. Eu falei, eu quero. No início eu fiquei assim, poxa, profissionalmente, estar na UFBA seria muito bom, mas a família... toda semana, quando chegava segunda-feira, que deixava os filhos na escola, que embora eu sofri. Então, a gente fez essa mudança, e foi rápido, em um ano. Eu entrei na UFBA em janeiro de 2019, a redistribuição saiu em fevereiro de 2020, eu estava na UFRB. Então, eu cheguei na UFRB dia 28 de fevereiro, pronto, me organizei, teve a primeira semana de aula em março, na outra foi a pandemia. Então, esse grupo de 2020.3 tinha estado comigo, né? A gente tinha tido o primeiro encontro. E eu acho que esse primeiro encontro foi uma aula só. Essa coisa do presencial, né? A gente estabeleceu uma relação. É a avaliação que eu faço, muito bacana. Por quê? Porque em 2020.3 eles se mantiveram com a câmera fechada, mas na última aula, todos
abriram as câmeras. Gente, eu me arrepio. Até hoje. Eu chorei. Eu falei, gente, vocês vão me matar. Olha, eu chorei. Eles param de chorar. Eu falei, gente, eu não acredito que vocês fizeram isso. Por quê? Porque era uma forma, né, de agradecer toda a empatia, todo o respeito que eu tive por eles. E não custava para eles ali no final, de assim, ó, nós estávamos aqui. Nós estamos aqui, obrigada, né? Eu me emociono, até a voz embolou um pouquinho, mas eu acho que é isso. Eu acho que, no meu caso, eu acho que todo o período foi o tempo todo, né? Ter essa atenção, esse cuidado, esse respeito, essa empatia, né? Com os estudantes, tentar fazer aquele momento um momento igual a gente está fazendo aqui, de conversa. Muito mais do que de cobrança, porque de cobrança eles já estavam cheios, nós todos já estávamos cheios, né? Com medo, com as cobranças, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que para mim, né, é a empatia com o outro, né? Com um momento que era de todos nós, mas olhar para o outro assim, olha, eu te respeito, eu te entendo, vamos lá, vamos junto, vai dar certo. É isso, eu faço das suas as minhas palavras, professora. Eu acho que a empatia e o acolhimento durante esse período foram muito importantes, né? Tanto dos professores também, quanto dos estudantes, dos amigos. Eu acho que o compartilhamento das nossas dores, né, dos momentos que a gente estava passando durante a pandemia, das dificuldades também, das alegrias, fizeram com que a gente superasse toda essa nova realidade que a gente estava vivenciando. Então, acho que isso foi muito importante para a gente superar todas essas questões. Bom, é isso. Gente, foi até emocionante, gente, esse final aí. Eu não estava esperando. Outra mais uma tangente, mais uma porque passou um filme na minha cabeça, gente. Vocês imaginam, né? Eu tive a Covid, não sei se vocês sabem disso, mas eu tive a Covid. Gente, eu literalmente enclausurada, não sei de que maneira eu peguei esse vírus. Mas, aliás, ele me pegou, né? Eu não sei como, mas eu tive a Covid. Gente, quase que eu me vou, tá? Mas que bom que não fui. Mas, enfim, eu só passo um filme mesmo do que eu vivenciei, sabe? Depois dos tratamentos médicos. Até hoje eu ainda sou sequelada, mas eu espero que eu encontre, né, o meu caminho rápido. Estou aí na busca de especialista para tentar resolver algumas coisas que ficaram. Não foi só eu. Poucas pessoas tiveram sequelas durante tanto tempo assim, que eu já estou vai fazer 3 anos já com a sequela. Peguei logo no início da pandemia. Mas, enfim, estou viva, né, gente? E é isso. E é emocionante. Eu também estou com sequela, viu, Paty? Eu tive em janeiro de 2022, tem um ano, fez um ano. Eu até hoje não sinto odor direito nem sabores. Não, já fui em mais de um otorrino e fora o esquecimento, né? Aqui hoje não aconteceu, não, mas em aula tem sido como eu estou no meio, assim, conversando ontem, terça-feira, mesmo estágio, o menino fez como eu falei, peraí, você me perguntou o quê mesmo? Porque eu já nem lembrava do que eu estava falando. Eu falei, gente, resquícios da Covid. Sobre isso, tem gente que acha que é brincadeira, Paty, que a gente não esquece, não, que tá inventando, tá colocando a culpa na Covid. Não, gente, tem hora que, às vezes, eu ia beber o quê mesmo? Aí você ia beber água. Tipo, eu fui fazer o que aqui? Você não lembra, literalmente dá um apagão. Então, assim, eu também tô com anosmia, tô com isso aí também, até os hormônios desregulados, enfim, gente. Ai, gente, não sei só tragédia, mas que bom que eu não morri, né? Nós estamos aqui, né, Paty? As duas partes. Mas é sério, foi. Eu tive Covid 2 vezes. Eu tive Covid em janeiro, meu Deus do céu, janeiro de 2021 e depois em março de 2021. Foi bem sequenciadinho. Já tinha sido vacinada, eu tinha tomado 2 doses na primeira vez que eu peguei e foi um negócio muito esquisito. Eu descobri que eu estava com Covid porque a namorada de meu pai fez um bolo, aquele bolo delicioso, assim, de cenoura com gordura de chocolate.
E eu falei, gente, que delícia. Cheguei em casa, pleníssima da minha vida. E quando eu botei o pedaço de bolo na minha boca, eu não senti gosto de nada. Gente, que agonia! Que Ele não agonia! vai comer isopor, né? Eu olhei assim, eu falei, gente, não é possível que seja isso aqui. Não é possível. Na mesma hora, eu falei com meu pai e com ela, me isolei, fiquei usando máscara, os dois já eram vacinados. Mas ainda assim, fiquei em isolamento e tudo. Né? Com certeza, eu tive Covid e também parei de sentir cheiro. Eu usava um body splash da Natura que eu adorava, de macadâmia, o cheiro é fortíssimo. Eu bati assim, o negócio foi assim, cadê o cheiro? E eu sou doida do perfume. Graças a Deus, meu olfato é bom. Hoje ainda não tive sequela em relação ao olfato. Passei, acho que uns 8, 10 dias desse sentido. E a segunda vez que eu tive Covid, descobri porque eu fui fazer o PCR, porque eu tive contato falando que teve, mas eu não senti nada, graças a Deus. E foi tudo certo. Imunizada, graças a Deus, graças à vacina. Mas foi um negócio... também, gente. Sequeladas, não pode mais vacinadas. Vacinada. Eu não tive Covid, né? Que eu saiba. Ai, que eu não sorte. tive, porque meu pai ele tem problema renal, então eu tive que tomar todos os cuidados, né? Porque ele faz hemodiálise. Então eu tive que me cuidar bem, então eu não tive. Eu não tive, eu acho que eu não tive, né? Eu esqueço algumas coisas, mas para mim já é normal, que eu já esqueço. Então, creio eu que eu não tive. Mas é isso aí, gente. Então, a gente teve esse bate-papo gostoso aqui com a professora Paty, com o Gel e com nossa Paty também, e comigo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço de toda a equipe PET que selecionou esse tema, foi votado para a gente estar aqui nesse clima bacana, né? Para estar, depois de superado o momento, para estar discutindo e passando as experiências para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, meninas, de Paty, assim, especialmente porque a gente já vem aí de longas caminhadas, né, Paty? Ela foi minha monitora de psicologia na pandemia, por um projeto PET, né? Essa coisa de, e agora, vamos fazer o quê no PET? Então, Paty foi minha monitora em psicologia, já tinha sido professora dela lá no início de anatomia, enfim, a gente sempre está trocando umas figurinhas, então eu agradeço. Foi um prazer conhecer Carol, né? E foi um prazer conversar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu sou uma pessoa que vocês já viram, né? Eu gosto de conversar, então eu agradeço. Contem comigo quando precisarem. E tá aqui com Jéssica, né? Uma querida também, que a gente também aí tem trocado as figurinhas, que ela tá aí se enveredando pela pesquisa numa área que eu amo. Então foi agradabilíssimo estar aqui. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez ao Pet, a Paty, que é minha amiga do coração, eu sempre falo isso, porque a gente está junto desde o início, e a Maria também, por esse momento super agradável, por essa conversa enriquecedora, e é isso. Bom, gente, falar por último é sempre... E a professora também, desculpa, Paty, a professora Patrícia também, maravilhosa. Pode esquecer, não. Pode não. Falar por último é sempre muito desafiador, né? Mas, enfim, gente, eu gostaria de externar meu carinho eterno por vocês. Muitíssimo obrigada por ter estado aqui conosco nessa gravação de videocast. Foi feita realmente, como Maria falou, para o público. E eu penso que essa gravação, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, é mais que um grito de guerra de vencida, sabe? É guerra vencida. Tipo, nós passamos por tudo isso, mas estamos aqui. E aprendemos muito, apesar dos pesares. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, Maria, pelo aporte, pelo suporte de sempre. Maria, a gente é sempre muito competente no que faz. Então, para mim é muito, muito bom compartilhar esse momento com você, Maria. E, professora Paty, né, o que dizer, né? Muitíssimo obrigada também. Gel, que é minha amiga do coração, muitíssimo obrigada. Tá bom, gente? Então, um abraço muito aquecido. E quando a gente se vir presencialmente, com certeza a gente vai efetivar isso aí. Viu? Um beijo muito grande. Propate, precisando de mim, também estamos aqui. O PET Socioambientais agradece vocês duas por estarem aqui. Viu? Um agradecimento de toda a equipe, né, gente? Porque foi um consenso para os convites, foi um consenso para o tema, e é isso, foi um consenso para manter essa atividade no ano 2023. Então, não percam as próximas edições. Essa aqui é o último videocast que estamos gravando. E 2023 vai estar aí com tudo, com
videocasts novinhos, fresquinhos no forno para vocês assistirem. Um cheiro e um abraço. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.